E aí galera da robótica, nós vamos continuar aqui com nossas aulas, falando agora sobre as nossas operações, né? A gente falou na aula passada sobre operações lógicas, vamos estar focando hoje em algumas operações matemáticas, nós vamos falar sobre onde é que está a importância da matemática na robótica, onde que a gente vai usar essas operações, funções, e a gente vai falar também sobre algumas coisas bem básicas que a gente já vem usado e visto bastante, porém não falamos ainda propriamente sobre isso. Então, para começar, nós vamos falar do nosso bloco de parâmetros, certo? O bloco de parâmetro ele é usado para aplicar um valor base que a gente vai usar dentro de uma programação. Então, desde o começo das nossas aulas, a gente pega aqui blocos de movimentação e eles já têm blocos com parâmetros aqui dentro, blocos com números, que a gente pode alterar qualquer número que a gente queira, e a gente vai poder usar esses números como parâmetros da velocidade que ele vai andar, ou do quanto que a gente está comparando com o valor do sensor. Então tem diversos blocos aqui que a gente já está acostumado a usar um parâmetro dentro dele para poder colocar algum valor que a gente queira. Então esse aqui é o blocozinho de parâmetro. A gente pode encaixar ele em diversos outros blocos e pode alterar para qualquer valor numérico que a gente tem aqui dentro. Certo? Ele não aceita letras, mas qualquer valor numérico que você queira colocar, ele vai aceitar perfeitamente. Para que vai servir esses parâmetros para a gente aqui dentro dos nossos blocos matemáticos? Bom, obviamente quando a gente for fazer as operações matemáticas, vai ser com esses parâmetros, mas os parâmetros vai ter uma importância muito grande quando a gente quiser salvar valores aqui dos nossos sensores ou trabalhar os valores desses nossos sensores. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do nosso outro bloco matemático, que é o bloco calculista, que ele, como o nome dele já está dizendo, o que ele vai fazer é fazer os cálculos matemáticos, que são aquelas operações básicas que a gente já conhece, né? Faz a soma, subtração, multiplicação, divisão e também potenciação. E a gente vai usar isso para fazer realmente cálculos, trabalhar valores que a gente vai usar dentro da programação. Então, eu já estava demonstrando aqui para vocês uma pequena programaçãozinha. Essa programação que eu estava executando aqui, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Primeiro eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Porém, o que eu estou fazendo aqui é trabalhar os valores desses dois sensores ultrassônicos para fazer com que ele vá para o objeto mais próximo dele. Então ele vai estar sempre procurando o objeto mais próximo e indo para cima dele. Vamos começar aqui vendo o bloco matemático do zero, certo? Vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer para entender essa matemática, esses parâmetros, é a gente começar com a aceleração do nosso robô. É muito comum a gente ver, a gente colocar velocidades para o robô, que ele comece a andar já em 50, 70, 100, porque a gente quer realizar rápido a tarefa que a gente quer fazer. Porém, para algumas situações isso não é muito favorável. Nosso robô ele pode acabar tendo um início muito brusco. Isso vai fazer com que ele acabe derrapando um pouco devido ao próprio peso mesmo do robô. Quando ele sair da inércia dele, ele pode acabar saindo um pouco torto para um lado ou para o outro, dependendo de como ele estiver montado. Então, acelerar em alguns casos é muito importante para o nosso robô. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser acelerar esse nosso robô. A gente vai fazer isso usando também o bloco de variável. Bom, a variável está sempre presente aqui, não diretamente, a gente vai falar diretamente dela agora, mas a variável é aquele valor que ele pode ser alterado em algum momento durante a execução. Então, por exemplo, a distância que o robô está vendo aqui é um valor variável. De acordo com como ele for andar aqui, vai acabar variando esse valor. Então, outras coisas que são variáveis que a gente tem no nosso dia a dia. A velocidade ela é sempre variável, a gente pode acelerar ou desacelerar um certo objeto. A nossa altura é variável, a gente, de acordo com nossos anos de idade, nossa altura vai mudando, a gente vai crescendo. Então, todos esses valores que possam ser alterados ao longo do tempo, a gente vai chamar eles de variáveis. Para criar uma variável aqui no nosso OpenRoberto, a gente vai clicar aqui nesse mais. Ele vai aparecer aqui nossa variável. Aqui a gente pode colocar o nome da nossa variável. Vou colocar aqui velocidade. Aqui a gente poderia alterar se a gente não quisesse que ele fosse um número, quisesse colocar outra coisa, outro tipo de valor. Mas a gente vai deixar ele como número mesmo. E vamos deixar para ele iniciar realmente com 0. Então o valor inicial da nossa velocidade é 0. Se eu vier aqui e colocar para o nosso robô mover,
eu posso agora colocar o parâmetro de velocidade aqui como essa nossa variável. Como? Eu vou tirar esse nosso bloco de parâmetro aqui, vou vir aqui embaixo, nesse blocozinho aqui, o último que tem, e vou colocar nosso bloco de velocidade. Então o que a gente fez aqui foi colocar nossa variável como parâmetro da velocidade do nosso robô. Só que aqui o que está acontecendo? A velocidade que a gente tem aqui é 0, então se eu executar, nosso robô vai ficar parado. Então a gente quer acelerar o nosso robô. A gente vai fazer isso através de uma soma, porque a gente quer aumentar a velocidade dele para poder acelerar. Isso a gente vai precisar agora alterar esse valor, né, da velocidade. Então a gente precisa vir aqui embaixo, pegar esse bloco aqui, que vai definir a nossa velocidade como um novo valor. Esse nosso novo valor da velocidade vai ser justamente a soma que a gente quer fazer aqui, para poder acelerar o nosso robô. Eu vou dizer aqui que o valor da minha velocidade vai ser igual a velocidade mais um certo parâmetro aqui que eu quero colocar, que eu vou colocar como número 2. Então minha velocidade ela vai aumentar de 2 em 2, sempre que esse bloco aqui se repetir. Então vai começar no 0, que a gente definiu aqui como valor inicial, vai aumentar para 2, para 4, para 6, para 8. Só que isso vai acontecer muito rápido da forma como está aqui. Então eu preciso colocar um pequeno tempozinho aqui de espera, para a gente poder ter como perceber a variação desses valores, para ele não fazer o cálculo matemático muito rápido, já que é na velocidade do computador, e a gente acabar sem perceber esses valores se alterando. Então aqui agora eu tenho minha velocidade aumentando em 2 a cada meio segundo, 500 milissegundos. Então se eu executar agora esse bloco, o robô ele vai começar parado e aos poucos ele vai começar a andar cada vez mais rápido. Isso é importante justamente para a gente não ter aquele começo mais bruto, mais rápido, que pode acabar fazendo o nosso robô sair um pouco torto. Então isso aqui mostra para vocês o nosso bloco matemático, né, como é que ele funciona fazendo uma operação, e também fala sobre a nossa variável, né? Então a gente já apresentou aqui a variável para vocês, a gente já estava usando parâmetro nas outras aulas também, mas a gente está usando aqui novamente os parâmetros, e agora a gente está fazendo o uso de somas de valores aqui. Essas somas que a gente está fazendo, elas podem ser definidas como funções matemáticas, aquelas funções realmente que a gente vê dentro da nossa sala de aula. Então aqui a gente teria a função onde a gente tem uma determinada variável, normalmente quando a gente vê na matemática a gente chama de x, e a gente está igualando essa variável a ela mesma mais 2. Então se a gente tem um valor inicial para ela, a gente vai estar sempre reescrevendo esse valor, que na verdade isso aqui não é muito comum na matemática, mas é muito comum dentro da computação. Na matemática a gente não iguala a função dessa forma, né? A gente teria uma outra variável para ser a nossa função, para poder se igualar a alguma coisa mais alguma coisa. A gente não poderia ter x igual a x mais 2, a gente teria que ter y igual a x mais 2 na matemática. Mas na computação isso aqui é usado para reescrever um valor. Então eu posso mudar o valor da minha velocidade, aumentando no próprio valor dela o número 2. Então quando eu faço isso a primeira vez, eu estou passando do valor 0 mais 2 para o número 2 agora, então. E quando esse bloco se repetir, eu vou ter agora como a velocidade sendo 2. Então o bloco vai mover com velocidade 2. E eu vou definir minha velocidade agora, que é 2, para sendo a velocidade, que é 2, mais 2. Então vai para 4. E aí ele vai mover com velocidade 4 e assim ele vai progredindo. Agora aqui é 4, mais 2 vai para 6. E a gente vai seguindo essa lógica. Então isso aqui seria a programação que faz o nosso robô acelerar. Se a gente quiser agora começar a usar essas operações matemáticas para fazer outras operações com nossos sensores, a gente poderia começar a ter programações que elas sejam mais interessantes, que são mais elegantes, sofisticadas da gente ver na prática elas acontecendo. Então vamos imaginar que a gente tem agora o nosso robô querendo andar em direção a esse objeto aqui. E a gente quer que ele não bata nesse objeto aqui, ele tem que parar antes. Porém a gente não quer que ele simplesmente pare quando ele tiver uma certa distância, porque como a gente falou, quando ele começa ou para um movimento de uma forma muito abrupta, ele acaba
perdendo um pouco de precisão, ele pode acabar derrapando um pouco devido à inércia que o robô já está ali naquele movimento. Então, se a gente deixar o robô um pouquinho mais torto do que o desejado, a gente já está perdendo um pouco da precisão do nosso robô. O que a gente pode fazer é criar um esquema como esse de suavizar o movimento através de uma função matemática que vai usar agora o nosso sensor. Então, a gente não vai usar mais essa programação aqui. E a gente vai começar a usar agora o nosso sensor de distância. Então, o que a gente vai fazer aqui com o sensor ultrassônico? A gente vai dizer que a gente quer mover para frente, sempre. A gente vai dizer que o nosso robô vai mover para frente com uma certa velocidade. E o parâmetro aqui dessa velocidade, a gente não vai deixar mais um número fixo. Esse valor a gente vai variar ele de acordo com o quê? De acordo com o nosso sensor ultrassônico e a função que a gente vai criar aqui para ele. Então aqui, por exemplo, vamos colocar uma operação matemática. E um dos parâmetros desse bloco matemático vai ser o nosso sensor. Aqui primeiro eu quero explicar o que a gente quer fazer com esse nosso sensor, né? A gente quer que o robô vá andando em direção ao objeto e que ele pare antes de colidir com o objeto, né? A alguma distância aí do objeto. Só que a gente quer que ele vá diminuindo de velocidade para ele não parar de uma forma muito brusca. Como ele vai diminuir de velocidade, a gente vai fazer uma operação de subtração. Então, que velocidade eu quero que o meu robô ande? Eu quero que ele ande um espaço que seja equivalente ao que ele está vendo. Se ele está vendo uma distância grande, eu quero que ele ande muito rápido. Mas se eu estiver vendo a distância menor, até aqui essa cor amarela, por exemplo, eu quero que ele ande um pouco mais devagar. Então, se eu tenho essas condições, eu posso imaginar que isso é diretamente proporcional ao que eu estou vendo. Se eu vejo uma distância muito grande, eu quero andar mais rápido. Se eu vejo uma distância menor, eu quero andar mais devagar. Por causa disso, a gente vai pegar nosso sensor de distância e ele vai ter que ser o parâmetro que vai ficar na primeira posição aqui. Porque a gente quer andar diretamente proporcional a ele. Se ele estiver muito longe, a gente quer andar muito. E se ele estiver perto, a gente quer andar pouco. Aqui no segundo parâmetro, a gente vai colocar um bloco matemático de parâmetro e a gente vai digitar aqui a distância que a gente quer parar. Por que isso? Vamos imaginar aqui que a gente quer parar o nosso robô a 10 cm de distância desse objeto. Se eu coloco o valor 10 aqui dentro, o que é que significa para minha programação? Que quando o meu sensor de distância estiver lendo o valor 10, a velocidade que ele vai estar andando vai ser 10, que é o valor que ele está vendo, menos 10, e vai ser 0. Então ele vai ficar parado, ele não vai andar mais. Velocidade 0, ele fica parado. Então se eu estou aqui longe do meu bloco, qual seria a velocidade do meu robô? A gente vai abrir aqui nos sensores. Ele está vendo 146 centímetros. A gente subtrai 10, então ele ficaria aqui com mais de 130 de velocidade. Ele iria andar, no caso, com a velocidade máxima dele, que é 100, né? Que é o valor máximo que ele chega. E quando ele começasse a chegar em valores mais próximos ao 100, por fazer essa subtração por 10, ele começaria a ter resultados que são visivelmente alterados no comportamento dele. A gente começaria a ter no 100 uma velocidade de 90, a gente poderia ver essa diferença de 10 de velocidade. E ele vai continuar sempre diminuindo, porque como ele tem 90, ele vai andar. Então, vendo aqui como é que fica, ó, ele começa a desacelerar quando vai chegando mais perto. E quando ele estiver aqui a 10 centímetros, ele vai parar. Às vezes ele não para precisamente no 10 centímetros. Isso acontece porque a gente tem uma relação entre a força e a massa do nosso robô, né? Então, se o nosso robô fosse muito pesado, tivesse algum equipamento grande, ele precisaria de mais força para continuar o seu movimento, para ficar se movimentando. Às vezes, se a gente faz uma subtração, por exemplo, está em 11 centímetros e tem 1 de força, ele não conseguiria acabar movimentando o nosso robô. Uma última coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente quer mostrar para vocês, é justamente controlar aqui a movimentação do robô, só definindo ela pelas funções matemáticas. Então a gente já estava fazendo isso aqui no nosso exemplo, que a gente já colocou aqui. A gente colocou o valor do sensor e fez essa operação matemática. E agora a gente vai fazer aqui as velocidades do nosso motor funcionando de acordo com as operações matemáticas e os nossos sensores que a gente está lendo aqui. Então vou apagar essa programação para explicar melhor para vocês o que a gente vai fazer.
Primeiro a gente vai falar para vocês que a gente viu na configuração do robô. A gente tirou o nosso sensor de cor, que estava no sensor 3, e adicionou um novo sensor ultrassônico. E quando a gente faz isso, a gente vai ter esses dois sensores ultrassônicos. Por padrão, aqui na simulação do OpenRoberta, a gente vai ter o posicionamento de sensores dessa forma, aqui na diagonal. Um para uma diagonal e o outro apontado para a diagonal do outro lado. Então a gente tem uma visão mais ou menos periférica aqui do que o nosso robô está vendo, né? Um pouco das laterais do que o nosso robô está vendo. O que a gente vai querer fazer aqui? Como a gente estava demonstrando, o nosso robô estava seguindo o nosso objeto. Então, que operação a gente está fazendo para isso? A gente está fazendo o nosso robô se mover e a velocidade de cada roda ela vai ser definida a partir do valor que está sendo lido nesses sensores. E quando a gente tem um objeto muito próximo, a gente quer que nosso robô vá na direção dele, vá para cima desse objeto. Então a gente pode fazer o robô também desviar do objeto, procurar ficar longe dele. Mas nesse exemplo aqui a gente quer ir na direção do objeto. Então o que acontece? Quando a gente tiver um valor aqui pequeno, a gente quer que o robô ande na direção desse valor pequeno. Então aqui a gente tem uma distância no sensor 4 mais próxima do que a distância que está aqui do sensor 3. Então a gente quer que ele vire na direção desse sensor 4. Então a gente quer que esse motor aqui do lado esquerdo ande mais do que o lado direito, para ele poder fazer essa curva para o lado direito do sensor 4. Para essa programação, a gente vai usar o bloco curvar. E por que usar esse bloco curvar? Porque aqui no bloco curvar, a gente pode controlar através desses parâmetros a velocidade dos dois motores. E a gente pode definir isso com algumas funções matemáticas que também podem funcionar com nossos sensores. Então, se a gente colocasse valores iguais, a gente iria para frente. Se a gente colocar um valor maior na esquerda, ele vai fazer a curva para a direita. Se a gente colocar um valor maior na direita, ele vai fazer uma curva para a esquerda. É invertido isso aí. Então, a gente vai tirar aqui os parâmetros. Vamos colocar a operação matemática. E a operação que a gente vai fazer aqui vai ser a seguinte. A gente vai fazer primeiro para o nosso lado esquerdo. Então, a velocidade desse motor aqui, dessa roda aqui do lado esquerdo, a gente vai querer controlar de acordo com o sensor do lado direito. Por quê? Porque quando esse sensor estiver mais próximo do objeto, esse valor dele aqui for menor, a gente quer que esse motor aqui ele ande mais. E a forma que a gente vai fazer isso é a seguinte. A gente vai fazer uma subtração, colocando o nosso valor por padrão como um valor que é alto. A gente vai colocar aqui o primeiro parâmetro como 100, por exemplo, que é o valor máximo que nosso robô anda. E a gente vai subtrair a distância que a gente está vendo aqui no outro sensor. Então a gente vai colocar aqui a leitura do outro sensor, nesse outro bloco aqui, a leitura do sensor 4. E que operação está acontecendo aqui? Se a gente ver a distância aqui de 20 centímetros, a gente está fazendo a operação de 100 menos 20, vai ficar 80 de força. Então a força desse lado esquerdo vai ser maior do que quando a gente fizer a operação para o outro motor, o motor da direita, que vai usar o sensor 3, que é do lado contrário, e vai estar vendo a distância muito grande, então vai subtrair um número maior do 100. A gente vai acabar tendo uma força menor resultada nesse motor do lado direito. Então vamos aqui duplicar nossa operação para o motor da direita. São duas operações iguais, duas funções iguais para cada velocidade. Só que embaixo a gente vai usar o sensor 3. Então a velocidade da direita vai ser definida pelo sensor contrário, o 3. E a velocidade da esquerda vai ser definida pelo sensor contrário, que é o 4. Quando a gente aplica isso, aconteceu um erro aqui porque eu coloquei o sensor infravermelho. A gente vai só trocar esse bloco infravermelho para o bloco ultrassônico. Então, tira esse sensor infravermelho que a gente não está usando, coloca o ultrassônico, duplica aqui. Então, duplica aqui, a gente vai encaixar, trocar para o sensor 3, né? Que a gente já havia falado. Agora os dois ultrassônicos, está correto. Vamos executar aqui novamente. E a gente vai ver que ele vai estar sempre andando com a força maior do lado contrário ao que estiver vendo algum objeto mais próximo. Então, se eu vejo um objeto na esquerda, a força na direita é maior para ele poder virar para esse lado que está vendo essa distância menor.
Isso funciona também com sensores de cor, certo? Se você colocar eles apontando para frente ou para cima. E fazendo algumas operações desse estilo, a gente pode ter um robô que vai seguir a luz ou vai se afastar da luz que está próxima, ou ele vai seguir o objeto, como no caso desse robô aqui, ou ele poderia também tentar desviar dos objetos. Então a gente pode fazer essa brincadeira com a lanterna, a gente pode ficar medindo essas intensidades de luz para fazer esse mesmo tipo de operação. E com essas operações matemáticas, a gente pode fazer um parâmetro menos o sensor, ou fazer o sensor menos o nosso parâmetro, e acabar determinando que movimento esse robô vai fazer e chegar a funções que vão fazer o nosso robô seguir um objeto ou desviar dele de uma forma que é mais, digamos assim, esperta, mais interessante de se ver, que tem um movimento melhor, que pode acabar tendo um desempenho melhor. E é isso aí que a gente queria mostrar nessa aula. A gente queria mostrar as operações matemáticas, como é que funcionam elas dentro desse mundo da robótica, da computação. Porque, como a gente falou, tem uma diferença entre a função matemática que a gente tem dentro da matemática pura para a função matemática que a gente tem dentro da computação. A gente pode aqui reescrever a variável usando ela mesmo como parâmetro. Então, essa coisa da computação é muito interessante para a robótica, para a gente poder estar reescrevendo essas funções desses sensores de acordo com a nossa situação, né? Então é isso que a gente queria mostrar nessa aula aqui. Valeu, galera, e até mais!